O ditado popular garante que um rei jamais perde a sua majestade. E Elvis Presley é a prova acabada disso. As costeletas, o jeito de dançar, a figura mítica de Elvis Presley continua intacta mesmo quase 40 anos depois da sua morte. Elvis não morreu, é o que dizem milhões de fãs espalhados mundo afora. E é verdade. Não é à toa que covers do cantor se multiplicam mundo afora, participam de competições e cada vez mais conquistam plateias sempre renovadas. Em Bento Gonçalves não é diferente. É o que você vai ver agora, na reportagem da semana. Well, it's one for the money, two for the show. I dream to get ready, I don't get no show. Shuffle my blue suede shoes. I ain't doing the thing for my blue suede shoes. I got down in town, slap on my face, type my name all over the place. I do anything that you want to do. I lay up for my shoes. Shuffle my blue suede shoes. I ain't Bob Dylan costumava dizer que quando ouviu a voz do rei do rock pela primeira vez na vida, sabia que não ia mais receber ordens de ninguém. Ouvir Elvis é como escapar da prisão, ele disse. John Lennon disse que a história da música podia ser dividida em antes e depois de Elvis. Jim Morrison considerava Elvis o melhor e o mais original de todos os tempos. A verdade é que a figura de Elvis, que teria mais de 80 anos hoje, continua a mesma. E ele ainda hoje é a maior lenda do rock and roll. Uma prova disso é o bento gonçalvense Johnny Grace, que é considerado um dos 10 melhores imitadores do rei do rock na América Latina. Hoje a tua profissão é ser cover do Elvis, mas isso tudo começou como um fã, tu é um grande fã de Elvis Presley. Conta pra nós como é que surgiu essa paixão. Eu tinha 8 anos quando eu ouvi no carro do meu pai, encontrei uma fita cassete, coloquei e ouvi uma música chamada My Way. Ter ouvido aquela música foi como ter levado um soco no estômago de tão forte que foi pra mim. Eu cheguei pro meu pai e pedi, eu digo, pai, o que é isso aqui? E aí ele disse, isso aqui é Elvis, o rei do rock. Aí ele até brincou e disse, tem o Frank Sinatra que canta bem, mas Elvis é o rei. Elvis. E aí eu comecei a me apaixonar e buscar mais coisas. E aí eu cheguei no rockabilly, cheguei em outros artistas da época, como Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, enfim. E aí a minha paixão ao longo dos anos foi crescendo, eu fui colecionando discos e buscando matérias, informações sobre Elvis Presley. E na minha adolescência fui em alguns shows de covers, mas eu tinha ódio mortal por cover. Eu achava que cover denegria a imagem do Elvis. E minha profissão sempre foi, uma das minhas profissões sempre foi músico, né? Sou músico há 21 anos. E como músico eu tive a oportunidade de chegar a alguns lugares relativos a Elvis. Mas foi essa paixão que te fez seguir como músico, ser músico? Eu tinha... um dos grandes motivos era o Elvis, né? Porque eu via o Elvis, via na sessão da tarde o Elvis e ouvia os shows e achava isso maravilhoso, achava isso espetacular. Então me influenciou muito na carreira. E eu sempre tive vontade de fazer um show em tributo, mas a ideia era fazer apenas um show, né? Não fazer uma carreira. E eu tocava numa banda daqui de Bento, chamada Os Rebeldes, uma banda de rockabilly. Em 2010 a gente foi convidado para participar de um festival nos Estados Unidos. E lá quando eu cheguei no túmulo do Elvis, eu disse, não, vou ter que fazer o meu tributo. E aí comecei a pesquisar, descobri que um dos designers de roupa do Elvis dos anos 70 ainda estava vivo, que é o Gene Doucette, e que ele permanecia fazendo roupas para artistas. Eu digo, vou mandar fazer uma roupa, vou fazer esse show que eu tanto desejo e vou ter a roupa em casa. Vou ter uma roupa feita pelo mesmo costureiro do Elvis. Mas vestir a roupa é o mesmo sentimento que uma criança tem quando coloca uma toalha no pescoço e é o super-homem. Eu boto a roupa do Elvis e eu me sinto vestindo a roupa do meu super-herói. E a primeira roupa foi assim, né?
foi algo que era para ter em casa, mas depois, como a primeira roupa acabou se tornando um impulso para os negócios, né? E acabaram vindo mais shows, e aí a coisa começou a crescer, e hoje eu tenho um guarda-roupa completo de roupas do Elvis. E a questão das medidas é uma coisa assim, apesar de ser uma roupa cara, ela é feita especialmente para mim, com as minhas medidas, né? Eu tenho um amigo que é cover em Curitiba, ele tem a minha altura praticamente, tem 1 centímetro a menos que eu, mas as roupas dele não cabem em mim e as minhas não cabem dele, porque elas são feitas totalmente para caber no meu corpo. O que era um presente virou um investimento e hoje a principal atividade de toda a família. A esposa, filhos, estão todos envolvidos nessa paixão e nesse negócio. Totalmente, a família é totalmente envolvida. Minha esposa é meu braço direito, ela que acaba viajando comigo. Virou um negócio e eu tenho que ir todos os anos para os Estados Unidos. Aproveito que eu vou tocar e para buscar essas roupas novas, né? Porque precisa renovar o guarda-roupa sempre. Johnny, tu começaste com isso em 2010, profissionalmente. Quer dizer, são 5 anos, não é muito tempo. Como é que funciona para tu escolher repertório, para tu trabalhar um show? Quantos shows tu já fizeste? Tu tem esse número? 2010 foi o ano que eu fui para lá com a banda, né? 2011 eu fiquei pesquisando. 2012 eu busquei essa primeira roupa e fiz o meu primeiro show profissional. Então a gente tem ali 2 anos e meio a 3. E justamente com todos os covers que eu converso, eles dizem: o teu crescimento foi muito mais rápido que o nosso, né? Pessoas mais experientes que trabalham nessa área. E a partir do primeiro show, aí quando eu fui buscar essa roupa, eu fui buscar em Las Vegas. E aí eu tive eu digo que a vida te dá os empurrões certos, né? Lá eu descobri a questão dos casamentos. Fiz amizade com alguns artistas de tributo que fazem casamentos em Las Vegas e trouxe para o Brasil, acabei indo outra vez para poder aprender, trouxe para o Brasil o casamento como feito em Las Vegas. E aí eu comecei a fazer casamentos como em Las Vegas. Como é que é isso? Conta para nós. Existem várias formas. Existe a cerimônia de casamento, exatamente como é feito dentro da igreja. O pessoal, a meca dos casamentos é Las Vegas, né? Além da meca da jogatina. Então, é o casamento, a cerimônia de casamento, como é feito nas capelas em Las Vegas, eu faço aqui no Brasil. E também trouxe o Elvis na festa de casamento. E aí comecei a fazer festas de casamento, comecei a fazer eventos como em Las Vegas, casamento como em Las Vegas. A banda foi formada, a gente começou a fazer show com a banda e aí ampliou, eu entrei no circuito dos cassinos aqui da América Latina e foi ampliando e virou minha profissão. Não sai daí que tem mais Johnny Grace no próximo bloco. Fica com a gente. O Conexão volta em 2 minutos.